Sara, ontem você deu a informação aqui no Mais Pecuária da suspensão temporária de indústrias frigoríficas do Brasil pelos chineses, que alegam necessidade de segurança alimentar em tempos de pandemia. Nós soubemos e demos aqui também que muitas indústrias registraram contaminação entre os seus funcionários. A China tem medo de que o vírus, por exemplo, na mão dos funcionários, passe para a carne, ou seja, essa é a alegação. Muita gente acha também que os chineses querem renegociar o preço da carne bovina no mercado internacional. Hoje, por volta de 4.300 dólares, muito mais do que em junho do ano passado, que estava na casa de 3.300 ou 500 dólares, se não me falha a memória, a tonelada. 3.700, eu já vou confirmar isso com o João Pedro, que está aqui conosco. Bom, mas o fato é que, temporariamente, aqui no Brasil, 4 plantas estão suspensas. Não é só o Brasil que tem essa situação, outros países também. E hoje o Ministério da Agricultura divulgou uma nota que diz o seguinte: o Ministério garante que está em contato com as autoridades sanitárias da China para derrubar o embargo a frigoríficos que exportam carne para aquele país. A decisão da China pegou de surpresa o Brasil. Veja na reportagem de Saulo Lopes. A China já suspendeu a importação de carne de 4 frigoríficos brasileiros, 2 localizados no Rio Grande do Sul e 2 em Mato Grosso. Segundo o Ministério da Agricultura, seriam apenas 3 plantas frigoríficas. E segundo o governo federal, as autoridades sanitárias chinesas não apresentaram um motivo formal para estas suspensões. Segundo o Ministério da Agricultura, que informou através de nota, as autoridades chinesas já haviam solicitado ao governo brasileiro informações sobre alguns estabelecimentos brasileiros que exportam carne para a China. O governo brasileiro informou que já começou as negociações e com a consequente retomada das exportações e que o país tem regras e regulamentos voltados especificamente para a indústria de abate e processamento de carne, já traduzidos para o mandarim e entregue às autoridades sanitárias chinesas. 22 plantas frigoríficas ao redor do mundo tiveram os embarques de carnes paralisados para a China em decorrência da pandemia do coronavírus. De Brasília, Saulo Lopes. Estou aqui com o João Pedro para comentar esse caso agora, né? A resposta do Ministério da Agricultura também. João, antes disso, tudo bem? Tudo bom. Confirma para nós o preço da tonelada da carne no mercado internacional. Agora 4.380, mais ou menos. Mas a grande questão é o seguinte, que esse aumento da dólares, né? 4.380 dólares a tonelada. É que você começa a exportar carne de traseiro, né? Carne mais cara. Antes, o Brasil era grande exportador de carne industrial. Agora estamos exportando carne para o mercado chinês, nós estamos mandando tudo. Mandando miúdos e também corte traseiro. O corte traseiro é mais caro, então a média ficou maior. Lógico, o chinês tem 2.000 anos de comércio, negócio da China é negócio para o chinês. Ele vai pressionar. Só que ele não tem onde buscar mais carne. Também nem essa. Não adianta. Ele vai buscar onde mais? Na Austrália? A Austrália não tem mais condições. Inclusive está uma polêmica com os australianos em função da posição do governo, questão política do governo australiano, que é o grande concorrente do Brasil lá. Os argentinos estão com problema sério de lockdown, de parar, com problema de contaminação de Covid e tal. Não vai ter. Uruguai, país muito tranquilo, está tudo certo, mas só que não tem volume. Não tem volume. Ele está comprando carne de dianteiro nosso aqui do Mato Grosso do Sul para produzir hambúrguer lá. Está certo, eles vendem a carne deles mais cara e compram a nossa mais barata. Então, faz parte do jogo do comércio. A grande questão é que os chineses conseguiram debelar a pandemia do Covid lá. E agora apareceu um foco na capital deles, lá em Beijing. E, meu amigo, nessa hora eles querem procurar o culpado. E esses 4 frigoríficos brasileiros, 2 são de bovinos, 2 são de frango. Os de frango são aqueles frigoríficos que deram aquela polêmica com o Ministério Público do Trabalho, que tinha um número grande de funcionários contaminados e tal. Isso é uma questão até natural.
O de bovinos aqui do Mato Grosso do Sul, por exemplo, ele parou voluntariamente. Ele falou, olha, vou parar, eu vou passar um processo de desinfecção aqui no frigorífico e pretendo retornar 2 semanas após. O volume de animais contratados foi mandado para Nova Andradina, outro frigorífico deles, ou para a cidade de São Paulo. Então, o Brasil está muito bem. Nós temos 37 frigoríficos homologados para exportar para a China. Tem 35 no mercado. Eu acho que não deve haver nenhum problema. Para o mercado, lógico, isso tudo é botar gasolina no fogo, porque o chinês, ele importou de janeiro a maio do ano passado 126 mil toneladas de carne bovina nossa. Já importou 285 mil agora. É impressionante. Como é que é? Até maio do ano passado, 126 mil. E agora 286 mil. 286 até maio. Até maio. Amanhã nós vamos saber o acumulado do semestre. Do semestre. E outra coisa, ele passou de 580 milhões de dólares para 1 bilhão e 420 milhões de dólares. Ou seja, ele tem um peso, 46% do faturamento em dólar dos frigoríficos de bovinos no Brasil, é para o mercado chinês. E ele quer um animal melhor, ele está comprando um animal melhor. O Brasil é um dos países do mundo que ele fez um acordo sanitário para comprar animais com menos de 30 meses. Então, isso que nós sempre falávamos aqui, né, que a hora que o chinês entrasse no mercado de forma pesada, ele iria criar um novo divisor de água, ia ser um divisor de água, antes e depois do chinês, AC e DC, só que não é Cristo, aí antes da China e depois da China. É o caso que aconteceu com a soja. Soja hoje no Brasil, nós plantamos soja, agora estamos plantando soja no hemisfério norte, lá em Roraima, estamos plantando soja agora, no mesmo período que os Estados Unidos. O Brasil levou a soja lá de Santa Rosa, lá no Rio Grande do Sul, lá no extremo sul do Brasil, para todo o Brasil agrícola praticamente. Para quê? Para atender o mercado chinês, basicamente. Bom, então o preço hoje, 4.380 dólares a tonelada. Um ano atrás, estava na casa de 3.500 por aí. É nessa faixa aí. 3.500 dólares a tonelada. Então, algumas pessoas, alguns analistas acreditam que essa suspensão temporária faz parte de uma tática de renegociação do preço da carne no mercado internacional. Eles estão brigando. Antes de você comentar sobre isso, João, eu quero dizer que a Lígia Pimentel, que é diretora da Agrifato Consultoria, disse hoje que não acredita que as exportações brasileiras sejam prejudicadas por atitudes como essa. Se for uma atitude pontual, é suspensão temporária, mas como você disse, aí não é nem o que disse a Lígia, mas como você disse, os chineses não têm muita alternativa, eles dependem do Brasil. Não, e outra coisa, a carne suína subiu muito no mercado interno chinês, que o consumo deles é carne suína, 50 milhões de toneladas, não vai consumir porque não tem. Então, a carne suína, que antes era bem mais barata que a carne bovina, hoje está quase igual o preço da carne suína e da carne bovina. O que acontece? Eles não têm como importar 3, 4 milhões de toneladas de carne suína. Você não tem no mercado internacional esse volume para ofertar para eles. O que vai acontecer? Eles vão ter que importar mais frango, importar mais carne bovina para ofertar ao mercado. Um regime político fechado, como é o mercado, como o regime político chinês, a última coisa que eles vão deixar faltar, ou a última coisa que eles vão criar dificuldade para os seus habitantes, é comida. Porque o chinês aprendeu, ele tem poder de compra, ele melhorou a renda deles e tal. E quando você sai da linha da pobreza, o chinês chegou a ter 800 milhões de chineses ganhando menos que $2 por dia. Estavam abaixo da linha da pobreza. Aos últimos anos, um fluxo de 15 a 20 milhões por ano saíram do campo e vieram para a cidade. Aprenderam a comer frango, aprenderam a comer suíno, aprenderam a comer carne bovina. Então, isso o governo chinês, com certeza, no foco do Covid, lá em fevereiro, março, eles conseguiram fazer fluxo de chegar carne para levar alguns locais, mesmo com os problemas de barreira, mesmo, eles conseguiram fazer. É natural que eles vão fazer isso, eles vão achar jeito. Lógico, o chinês vai brigar para conseguir. Porque eles pagaram, no último trimestre do ano passado, $6 mil a tonelada.
Foi aquela festa, o frigorífico brasileiro. Para o dianteiro ou para o traseiro? Para o traseiro, uma carne de traseiro. Chegou a pagar $6.500. Então, depois eles brigaram para tentar renegociar, mas hoje eles estão pagando um pouco mais que o preço do mercado internacional. Por quê? Porque eles querem mais traseiro, carne de traseiro, querem animal novo. É lógico, eles vão pagar um pouco mais do que o cara comprar carne de búfalo na Índia, por exemplo. Não vai, vai comprar uma carne de melhor qualidade, vai pagar um preço um pouco mais justo.